Lucas, capítulo de número 10, do 25 em diante, a parábola do bom samaritano. Diz assim: e eis que levantou-se um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, e se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou longe, de largo. E de igual modo também passou um levita. Chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo ou por longe. Mas um certo samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma das mais lindas histórias que Jesus contou. Uma das mais lindas histórias. Ela começa com uma pergunta que um doutor da lei faz a Jesus. Doutor da lei é uma pessoa especializada na lei do Antigo Testamento. Preste atenção, quem está me ouvindo? Quem me ouve? Então ele era um especialista na lei de Moisés. Porém, esse homem tinha uma dúvida. Mesmo conhecendo a lei de Moisés, sendo um doutor, ele não sabia o que fazer para ser salvo. Quer dizer que conhecimento e religião não pode salvar. Porque se conhecimento religioso salvasse, esse homem não tinha essa dúvida. Porque ele chegou para Jesus e disse assim: mestre, o que é que eu posso fazer para eu ter minha salvação?
para eu ter a vida eterna. Jesus olhou para esse homem e disse: você conhece a lei? Claro, porque ele era doutor da lei. Jesus perguntou porque quis perguntar, tinha um propósito em sua pergunta. Mas Jesus sabia que aquele homem conhecia a lei. Jesus sabia que aquele homem era um doutor da lei, mas Jesus pergunta só para servir de teste, para provar que o conhecimento da letra não salva. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Você conhece a lei? Como é que você lê? Às vezes a gente não entende porque Jesus perguntou: como é que você lê? Ou seja, tem várias maneiras de ler. Tem gente que lê por ler, tem gente que lê só para saber, tem gente que lê por curiosidade e tem gente que lê para conhecer a Deus. Jesus faz a pergunta. Quando ele faz a pergunta: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: o que é que está escrito na lei? Aí Jesus disse: como é que você está lendo? Esse é o problema. A questão não é ler, é como ler. Quem está me escutando? Tem muita gente lendo, mas Jesus está perguntando: como você está lendo? Levante a mão e diga: Senhor, me ensine a ler. Diga mais forte. Então, quando Jesus pergunta: como é que você lê? Aí ele disse: eu leio assim. Na lei, eu tenho lido assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É assim que eu tenho lido. Aí Jesus disse: muito bem, pois você está lendo direito mesmo. Então eu vou lhe dar um conselho. Já que você está lendo direitinho, faça do jeito que está lá, que você vai ter a vida eterna. Vale até um glória a Deus aí bem forte. Vale até um aleluia bem forte. As respostas de Jesus eram lindas demais, não era? Às vezes eu fico só lendo para Pastor Roberto, para me saborear com essas respostas. Já que você está lendo direitinho, muito bem, faça só uma coisa: faça o que você leu, cumpra o que você leu, que você vai ter o que você tanto procura. O que era que ele estava procurando? A vida eterna. Jesus disse: faça o que está escrito que você vive. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Glória, glória a Deus. Então Jesus resolveu, diante daquele homem, diante daquela situação, contar uma história. A história era de um homem que tinha ido para Jerusalém. Preste atenção. Esse homem tinha ido a Jerusalém. Depois, quando ele sai de Jerusalém, ele desce para Jericó. E quando ele ia a caminho, encontrou alguns ladrões. E esses ladrões, preste atenção, covardemente assaltam esse homem. E Jesus, contando para aquele homem, disse: olha, um certo homem, falando para o doutor da lei, descia de Jerusalém para Jericó. Mas quando ele estava indo seu caminho, ele se encontrou com alguns ladrões que bateram nele, tomaram o que ele tinha, espancaram-no fortemente e foram embora e deixaram o homem quase morto, muito ferido, nas últimas, nas ânsias da morte. E aquele homem ficou ali estirado no chão, e o doutor da lei escutando.
ocasionalmente vinha por aquele caminho um sacerdote. E quando aquele sacerdote, homem do púlpito, homem da lei também, que nem você, eita, quem é que ama Jesus? Lá vem um sacerdote, lá vem um sacerdote. Quando Jesus falou no sacerdote, aquele doutor da lei abriu logo os ouvidos, porque ele sabia que sacerdote também, de certa forma, era um mestre da lei. Ou lá vem um sacerdote. Quando o sacerdote passa por aquele homem quase morto, diz o que ele fez: passou por longe, não chegou nem perto, e o homem continuou lá estirado no chão, quase morto. Olha a pancada, Jesus dá mesmo para derrubar, né? De repente veio também um levita. E o doutor da lei escutando, porque o levita, de certa forma, também era um mestre da lei. Só que o levita, seu doutor, fez do jeito do sacerdote, passou por longe e deixou o homem morto onde estava. Mas passou também por aquele lugar, por aquele caminho, um samaritano. Repete o nome: samaritano. Quando Jesus falou em samaritano, esse doutor da lei só não fez o sinal da cruz, porque não tinha cruz naquele tempo, bem dizer. Quando Jesus disse passou um samaritano, esse doutor da lei ficou com certeza furioso, porque samaritano, para aquele doutor da lei, era considerado uma praga. Foi samaritano, judeu não encostava. Foi samaritano, não prestava para nada. Quando Jesus disse passou também por aquele caminho um samaritano, então ele deve ter ficado pensando: olhem, se o sacerdote e o levita fizeram isso, imagina a praga do samaritano. Ao contrário, Jesus disse assim: aqueles samaritanos, seu doutor, aquele homem sem conhecimento nenhum, desprezado, quando viu aquele homem morto, sabe o que ele fez? Aquele homem desprezado, que ninguém dá nada por ele, o samaritano se aproximou daquele homem ferido. Aleluia! Aquele homem se aproximou do homem ferido, limpou as feridas dele com óleo e vinho, colocou aquele homem no seu cavalo e foi a pé. Eita glória! Aleluia! Quem está ligado? E saiu puxando o cavalo com aquele homem montado quase morto. Chegou numa hospedaria, num hotel, alugou um quarto, passou a noite cuidando daquele rapaz, e pela manhã ele chamou o dono da hospedaria e disse: está aqui o valor da noite, está aqui mais 2 dinheiros para pagar o que tem mais despesa. Se ele precisar de mais alguma coisa, eu lhe pago quando eu voltar. Quem pode glorificar aquele que vive e reina para sempre, com uma rica e gloriosa salva de palmas? Aleluia! Essa história, queridos e amados irmãos, ouvintes, nos apresenta
os 3 modos de vida mais adotados pela sociedade. A sociedade vive de 3 maneiras. Quem sabe aqui nessa noite tem 3 tipos de pessoas que vivem 3 realidades. Cada um vive a sua, que seguem 3 filosofias de vida. O primeiro modo de vida mais visto por aí é o retratado pelos salteadores e ladrões. O segundo é retratado pelo levita e o sacerdote. E o terceiro é vivido pelo samaritano. O modo de vida que se relaciona aos ladrões se denomina e se descreve assim. Preste atenção, respire, liga no altar. Primeiro modo de vida: o que é teu é meu, vou tomar, vou levar, vou roubar. Os salteadores seguiram esta filosofia, pastor Roberto. Eles não tinham nada, pastor Evandro, que fosse deles nas mãos daquele homem que descia de Jerusalém. Mas eles disseram: o que esse homem que está vindo de Jerusalém tem é meu, é nosso, eu vou roubar. É a primeira filosofia de vida, é o primeiro costume de vida, é o primeiro modo de vida. O que é teu é meu, vou roubar. Nós vivemos hoje numa época também assim, em que existem pessoas que, se puderem, vivem para tirar o que os outros têm. Isto vai desde a parte financeira até mesmo a parte conjugal e a parte ministerial. Tem gente que não suporta você ter algo, ver você ter algo, que se puder ela tira. Tem gente que não pode, nem suporta ver você prosperar em nada, crescer em nada, ter sucesso em nada. Elas lutam para tirar. Às vezes é o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo. Às vezes é o seu ministério. Quem sabe você faz algo para Jesus, mas tem alguém lutando, tentando tirar. Muitas vezes é na sua empresa, no seu setor de trabalho. Não é muito difícil você encontrar alguém querendo tirar clientes que frequentam sua empresa. Nós vivemos num mundo de muita ladruagem. Vivemos num mundo de gente que não ama o próximo. Pessoas que dizem que amam a Deus, mas não amam o seu próximo. Mas que, ao invés de conquistarem pelos seus próprios esforços, elas vão em busca daquilo que outros têm e ainda acham que isso é um trabalho. Esses salteadores foram covardes, porque todo salteador e todo ladrão é covarde, porque ele vai e tira o que os outros ganharam com muito apreço. O mundo vive, muitos deles, nessa filosofia: o que é teu é meu, eu vou roubar. Jesus falou sobre o bom pastor em João capítulo 10. Ele disse: eu sou o bom pastor. Aleluia. O bom pastor é aquele que dará a vida pela igreja, é aquele que se entrega pela obra. Mas todos aqueles que não seguem o caminho são ladrões e salteadores. Eles verem vir o lobo e abandonam as ovelhas, porque não são pastores nem têm cuidado das ovelhas. Então, aqueles salteadores que roubaram este homem, pastores e presbítero, aqueles ladrões que roubaram esse homem que vinha de Jerusalém, representa exatamente líderes religiosos que vivem para tomar o que os outros têm, que trabalham por dinheiro apenas, que pregam apenas para receberem o seu dinheiro, que até inventam milagres
inventam coisas e mais coisas com o fim de saquearem as pessoas usando a fé que elas têm. Esse texto diz que esse homem descia de Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso da época, mas esses homens atravessam na frente desse homem que vinha de Jerusalém, e como salteadores eles roubam esse homem, eles tiram o que ele tem e deixam esse homem sem nada e quase morto. São salteadores. E Jesus disse que aquele que pastoreia querendo apenas ganhar dinheiro são salteadores e ladrões. Escute aqui, igreja, tome cuidado com os salteadores, pessoas que levam o nome de pastores, que vivem apenas para ganhar dinheiro. O mundo vive hoje fazendo da igreja um mercado. Eu vinha tratando na minha viagem hoje com a minha esposa, que ficou em Penaforte, sobre isso, pastor. Existe agora uma nomenclatura de mundo gospel. Até certo tempo eu achava ruim esse nome, impróprio, mas é próprio hoje, é um mundo mesmo. Recentemente eu ia fazer um congresso na Central, e eu vi uma pessoa na internet falando mistério, profetizando para quem entrava ali online, e nós intentamos trazer aquela profeta para Brejo Santo, para uma festa. Quando nós ligamos, sua secretária atendeu e disse o valor que ela cobrava para vir e as exigências dela. Nós mandamos uma proposta até. Primeiro nós perguntamos se ela tinha vaga para pregar em tal tempo na Igreja Maranata Central, e a secretária disse: tem. No outro dia, quando mandamos a nossa proposta, nós vamos dar passagens, hospedagem, e temos uma oferta de X para dar para a senhora. Nós queremos dessa oferta X. Representava cerca de 70% do que ela pedia. No outro dia, a secretária mandou um recado dizendo que não tinha mais vaga naquela data. O mundo virou mercado. A igreja está virando mercado para muitas pessoas. Salteadores estão saqueando a igreja. Recentemente o pastor Cabral estava na Central. Chegou uma senhora para pedir oração, chorando, perguntando quanto era que o pastor Cabral cobrava para fazer oração. Foi uma coisa assim. O pastor disse: venha que eu vou orar, que ninguém cobra nada. Mas ela já vinha de outra igreja, na qual o pastor tinha dito: esse tipo de oração é R$30 para eu fazer essa oração agora. R$30 a oração. Então esses são os salteadores de hoje, que estão deixando as pessoas quase mortas. Por quê? Eles prometem uma coisa: se você trouxer tanto à igreja, você recebe seu milagre. Aí você leva o dinheiro para pagar seu milagre. Quando você não alcança, sabe de quem é a culpa? É sua, que não teve fé. Então esses estão saqueando a obra de Deus. Os salteadores. E quem era o salteador naquela história? Era o doutor da lei, que estava querendo conversar com Jesus na sua filosofia. Aquele doutor da lei era o salteador. O mundo está nessa filosofia: o que é teu é meu, vou roubar. Quantos têm roubado a fé? Quantas pessoas estão desiludidas com as igrejas, desiludidas com pastores, desiludidas com a Bíblia, porque o que elas aprenderam, o que elas viram, foi exatamente isso. Me permita outra história. Eu pregava lá na Central uma noite, e tinha um senhor que tinha vindo à igreja por 3 vezes ou 4. E quando alguém visita várias vezes, eu chamo para conversar. Essa pessoa era a 4ª, 5ª vez por aí que tinha ido lá na Central. Eu não me lembro bem quantas vezes. Ele já tinha vindo várias vezes. Então eu mandei dizer para um obreiro que dissesse àquele irmão que depois do culto eu desejava falar com ele. Quando o pessoal começou a sair,
Ele veio para o pé do altar e eu estava em cima do altar e eu fiz assim para eles subirem. E ele dando sinal que não queria subir. E eu pedindo para ele subir, ele disse que não iria subir. Eu desci até lá e quando eu cheguei perto dele, ele estava se tremendo. Me perdoe, bispo, porque eu não subi no altar, mas o senhor pode fazer o que quiser comigo. Eu disse não. Por quê? Ele disse, não, é que eu venho de um ministério que eu não podia pisar no altar, em cima do altar. E eu sentei para conversar com ele, eu descobri que aquele homem era traumatizado com a igreja, principalmente com o bispo. Ele congregava numa igreja dentro do Rio de Janeiro, que para ele chegar a obreiro, ele teve que levar muitas surras do pastor, do bispo da igreja. Para ele se tornar obreiro, o bispo trazia ele e outros para sentarem nas cadeiras, e o bispo dava aquela instrução e mandava eles decorarem o versículo tal. E quando chegava nele, que ele não tinha decorado, quando ele ia falar o versículo que não conseguia dizer todo, 2 castigos: mão na cara e 15 minutos na chuva do lado de fora, porque não memorizou o versículo. Esse homem quase morre na fé. É isso que está acontecendo aí. São pessoas pegando terra em qualquer lugar da cidade, inventando que trouxeram de Jerusalém. São pessoas pegando água em qualquer lugar e dizendo que trouxeram do Rio Jordão. Tem tudo isso aí. São pessoas profetizando que tem macumba em cima da tua casa, e no outro dia mande alguém subir na casa com uma escada que tem uma trouxinha de terra de cemitério em cima, e de madrugada eles mesmos pagam aos obreiros para irem jogar essa terra em cima da sua casa, e você amanhece o dia, sobe lá e está lá a trouxinha de terra, e as pessoas pensam que veio do cemitério, mas não foi, foram os obreiros que foram jogados de madrugada para enganar as pessoas. Nós vivemos numa época de salteadores no meio do povo, mas eu quero dar um recado a você: Jesus e a Bíblia permanecem o mesmo. Vou dizer de novo: Jesus e a Bíblia permanecem as mesmas coisas. Passaram os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e todos podem aplaudir a Jesus agora. A segunda filosofia de vida está naquele sacerdote e naquele levita. O sacerdote passou, viu o homem morto, quase morto, semi-morto, passou por longe. O levita passou, viu, passou por longe. Não quiseram nem pastor e nem cantor. Ninguém quis contato com o semi-morto. Aí está a segunda filosofia de vida, o segundo costume de vida, o segundo modo de vida. O primeiro é: o que é teu é meu, vou roubar. O segundo é: o que é meu, vou guardar. Eu tenho, mas não dou. Eu posso ajudar, mas não ajudo. Eu aprendi a ajudar, mas não quero ajudar. É o segundo modo de vida. Aquele sacerdote, aquele levita tinham para dar. Sacerdote toda a vida se alimentou do altar. Pastor toda a vida pediu oferta para ajeitar a obra e para suprir suas necessidades. Quando a igreja é pequena, vê a ajuda de fora. Quando ela cresce, ela já ajuda o outro. Mas sacerdote não pode passar por alguém com fome e abandoná-lo. Mas esse sacerdote, esse levita tinham como ajudar, mas disseram assim, com atitudes: o que é nosso, nós vamos levar conosco, vamos guardar para nós, e você que morra, acabe de morrer. Essa é a segunda filosofia de vida. O que é meu, somente meu.
somente meu, não vou dar para ninguém. Aquele doutor da lei estava aprendendo que não é o cargo que se ocupa, não é a posição eclesiástica que se tem, que faz um homem prestar. O sacerdote deveria ter presteza pelo menos, mas ele não soube nem ser hipócrita. E sabe por que ele não foi hipócrita? Porque não tinha ninguém ali para assistir. Porque se tivesse ali uma multidão para assistir, pastor Roberto, aquele sacerdote tinha encostado, tinha dado o que aquele homem precisava, não por amor a ele, mas para a multidão. Eita, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Glorifique a Deus quem está entendendo. Aquele sacerdote, aquele levita eram orgulhosos, não tinha público para assistirem-nos ali, dando assistência àquele homem. Só estava ele ali, simplesmente até o animal tinha corrido. Aquele homem estava ali sem púlpito, não tinha ninguém para assistir. Então, não vou fazer caridade a esse homem, porque isso não dá ibope. Então, o que é meu, dinheiro que eu tenho, que eu tirei do culto, eu levo comigo. O sacerdote ia ali com o dinheiro, bolso cheio de dinheiro, que os irmãos tinham naquela noite ofertado, mas ele não pôde tirar R$1 para dar àquele homem, porque não dava ibope. Os homens querem ibope. É por isso que a mensagem de salvação, de vida eterna, ninguém acessa na internet. Se alguém está pregando sobre arrebatamento, sobre apocalipse, sobre salvação, sobre pecado, sobre inferno, ninguém quer acessar porque não dá ibope. Ibope é prosperidade, é cura divina, essas coisas boas da vida, mas que não trazem salvação. Então aquele homem passou, aquele sacerdote, aquele levita, e não ajudou aquele homem doente. Nós vivemos numa época também assim, de pastores que têm 3, 4, 5, 6, até 10 carros na garagem, 2, 3, 4, 5 casas mobiliadas e tudo, mas tem alguém desempregado ali ao ponto de ser expulso da casa porque não pode pagar a luz e a água. E aquele homem não estende a mão para ajudar a igreja, não tem um benefício social, não distribui uma cesta básica, não dá uma esmola. Tudo que se arrecada é para o bolso do sacerdote. E eles não ajudam ninguém. O que é meu. Vou guardar, vou levar para casa. E quem estiver morrendo, que morra. Quem tiver com fome, que fique com fome. Quem tiver doente, continue doente. O que é meu. Vou guardar meu dinheiro, vou ajudar ninguém. Vou guardar meu carro, vou levar ninguém no hospital, não. Vou guardar tudo. Será que nós não estamos vivendo aqui nesta noite esse evangelho também assim? Que o que é nosso é nosso. Nós não queremos repartir com ninguém. Eu viajava de Brego Santo para uma cidade há alguns anos, e eu resolvi visitar a casa de um pastor, muito grande homem de Deus, mas naquele dia ele deu um mau testemunho e me deu uma má impressão, porque eu bati na porta da casa dele várias vezes, e quando ele respondeu lá de dentro, foi dizendo: vai embora, não tem esmolas. E eu batia na porta e dizia, batia insistentemente, e ele gritava lá de dentro: não tem esmolas. Até que eu gritei para o buraco da fechadura da porta e disse: sou eu, não é esmola não, é o seu amigo, Bispo Amaro. Quando ele, pensei que era o esmolé que vem todo dia na minha porta. Quando eu entrei na casa dele, irmão, de chegada em cima da mesa tinha uma palma de banana madura bem grande, coco se perdendo lá no quintal dele. É muita ruindade, meu filho, é muita ruindade. Eu estava pregando em uma das capitais há algum tempo,
E quando terminou o culto, me levaram para um local muito chique, para um jantar. Eu não preciso dessas coisas, mas as pessoas às vezes querem dar. Se podem dar, deem, mas eu gosto de coisas simples. Porém, se a igreja pode fazer, faça o que pode, né? E pediram aquele banquete. E ali tem uns 10 irmãos. Nós participamos daquele banquete. No final, quando todos tinham se fartado, chegou um pobre, coitado, pedindo um pouquinho de comida. E eu vi quando o líder da igreja disse assim: não tem mais nada aqui não. E eu olhei para a mesa e tinha muita coisa lá que sobrou. Tinha carne, tinha arroz, tinha feijão, tinha tudo. Eu tive raiva. Me levantei, comecei a colher as coisas que tinham restado, não porque tinham subejado, no sentido da gente ter comido e jogado fora, não, porque tinha mesmo comida boa. E levei aquele pobre coitado lá para um canto, na frente de todo mundo, e dei, não para minha glória, mas eu fiquei revoltado. Eu não posso dizer o que é meu, vou guardar. Se o homem que não vive para servir, não serve para viver. A flor não dá seu cheiro para si mesma. Você nunca viu uma flor cheirando outra flor. O aroma da flor é para a gente cheirar. Uma caixa de som dessa, o som que ela solta não é para ela mesma, é para a gente ouvir. Por que somente nós, os seres humanos, temos que viver diferente, sem ser para servir? Nós precisamos orar a Deus para que esse tipo de pessoas reconheçam que quando Deus nos dá algo, só tem sentido se for para ajudar as pessoas e até os animais também. Não tem sentido eu ter algo só para mim. Meu carro não serve só para mim. Minha casa não serve só para mim. Meus talentos não servem somente para mim. O que Deus me der e Deus te der, meu filho, não é só para você. Não faça como aquele sacerdote, aquele levita, que seguiram a filosofia: o que é meu, vou levar. Quantas vezes no culto nós temos condição de ofertar, mas o que é meu, vou levar de volta. Quantas vezes é solicitado 1 quilo de alimento, mas o que é meu, vou levar, vou guardar. Quantas vezes nós somos convidados pelo pastor, pelos líderes, para nos envolvermos mais com as coisas de Deus, mas o que é meu filho. Eu tenho um talento de cantar, mas eu não quero não. Eu tenho o talento de tocar, mas não quero tocar não. Eu tenho o talento de fazer alguma coisa na igreja, mas eu não quero envolvimento. O que é meu, vou guardar. Isso é uma coisa do inferno, mas nesta noite Jesus está aqui para curar. Se você crê, só aplauda se tiver duas mãos. Pergunta para a pessoa que está perto de você, diz assim: tu está entendendo? Agora volta novamente e diz: se tu está entendendo, dá um glória a Deus aí bem alto. Aleluia! Em último lugar, nós vemos aí a terceira filosofia, o terceiro modo de vida representado pelo samaritano. Primeiro modo de vida: o que é teu é meu, vou roubar. Repete isso. Outra vez. Todo mundo. Segundo modo de vida: o que é meu, vou guardar. Vai lá. Terceiro modo de vida: o que é meu é teu, vou compartilhar. Tem glória a Deus aí? Tem glória a Deus aí? Lá vem um samaritano. Ele trazia, vai repetindo: óleo, mais uma vez, azeite, dinheiro e um transporte. Aleluia. Aleluia. Esse homem não era de Israel, era discriminado, mas ele não fez como os demais.
Repete comigo, ele tinha azeite, vinho, dinheiro e transporte. Aleluia! Quando ele viu, diz a Bíblia que ele se aproximou, desceu do seu animal, pegou o azeite e pegou o vinho, limpou as feridas que aqueles outros tinham feito, colocou aquele homem em cima do seu cavalo e foi a pé, puxando o cavalo, até chegar na cidade, procurar uma hospedaria. Pagou a noite para aquele homem ficar ali, acompanhou ele a noite inteira. Aleluia. No outro dia pela manhã ele deu 2 denários para pagar a despesa, e olhou para o homem e disse: olha, cuide dele, se ele gastar alguma coisa a mais do que isso aí, eu te pagarei quando eu voltar. Vai se ligando aí que tem coisa do céu para você no final ainda. A terceira filosofia de vida que eu devo seguir é essa: o que é meu é teu. Se você precisar, venha buscar. Se você precisar, me diga. Se você precisar, conte comigo. Se você precisar, venha buscar. Se você vê que eu tenho, eu reparto com você. Eu reparto meu tempo com você. Aleluia. Eu atraso minha viagem por conta de você. Eu dou meu transporte para você e nele. Eu atraso minha viagem. Eu uso meu dinheiro e dou a você. Se você precisar de mim, eu até lhe faço companhia à noite na hospedaria. Quem glorifica a Deus. Meu tempo eu quero dividir com você, meu dinheiro eu quero dividir com você, minha mesa, meu alimento eu divido com você, meu tempo, minha atenção. Deus quer levantar pessoas hoje com essa filosofia: o que é meu é teu. Onde é que Deus vai encontrar alguém assim hoje, meus irmãos? Onde é que tem uma igreja para fazer isso hoje? Onde é que Deus vai encontrar um pastor para fazer isso hoje? O que é meu é teu. Vou compartilhar com você. O mundo está materialista. Quem está ligado no que eu estou pregando? O mundo está materialista. Os homens, enquanto mais têm, mais querem ter. Os homens não se preocupam mais uns com os outros. Onde é que Deus vai encontrar alguém que diga: o que é meu é teu? Onde é que Jesus vai encontrar isso? Se até mesmo no meio dos casais, o cara casado e a conta bancária é dividida, a mulher não tem acesso na conta bancária dele. O cara é casado, mas a mulher empresta o dinheiro ao marido. Eu vi recentemente um casal desmanchar o casamento porque o marido emprestava dinheiro à mulher. Se a mulher precisasse de 5 reais, pedia a ele dizia: está lá em minha carteira, mas na hora que você tiver, me paga os 5, emprestando 5 reais, 10 reais, 100 reais à mulher. Onde é que nós vamos parar? Se nem mesmo entre o marido e a mulher essa filosofia está muitas vezes: o que é meu é teu, meu amor. A mulher não quer dizer para o marido: o que é meu é teu, minha conta é tua, meu dinheiro é teu. Não, a mulher diz: meu dinheiro é meu dinheiro, o dele é dele, ele faz o que ele quer com o dele, e eu faço o que eu quero com o meu. Eu não se meto no meu dinheiro, não me meto no dele. Onde é que nós vamos parar? Se até as mulheres, os casais estão vivendo com contas separadas. Deus nessa noite quer modificar a minha vida e a tua vida. Deus quer que vocês que são casados vivam essa filosofia: o que é meu, minha filha, é teu. Pode pegar, eu não tenho nada, tudo é meu e teu. Aleluia.
Que os filhos e os pais sejam a mesma coisa. O que é meu é teu. Quem sabe foi movido por uma palavra assim, que subconscientemente Deus me levou quando a minha filha estava na semana de casar. Eu sentei com ela e disse: olha, eu quero dizer uma coisa. Minha esposa e eu dissemos: olha, você vai casar, vai ser dona de casa, vai ser dona de tudo, Deus vai te fazer prosperar e tudo, mas saiba que nós não teremos nada somente nosso. Sempre o que for nosso é seu e do seu esposo. Não tem nada dividido aqui, é nosso. Ela casou com esse pensamento. Eu creio que ela já disse a Adriano, que ele anda todo sorridente para o meu lado. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas também quando eu chego lá, meus irmãos, eu rapo tudo que tiver na mesa e na geladeira, para honra e glória de Jesus, amém? Porque quem dá, recebe. Quem pode dar glória a Deus? Deus quer que a Igreja Batista Maranata de Verdejante siga essa filosofia. O que é nosso é de quem precisar. Aleluia! E que Deus dê condição para você fazer isso. Louvado seja Deus. Levante sua mão e diga: eu quero seguir o modo de vida do samaritano. Vamos começar falando, depois a gente faz fazendo. Tem alguém perto de você? Diga assim: o que é meu, diga para alguém que está perto de você: o que é meu é teu. Vou compartilhar. Agora diga comigo, meu filho. Diga para mim a mesma coisa. O que é meu é do Senhor. Eu vou compartilhar. Aleluia. Glória a Deus. Que seja assim. Compartilhar. Melhor coisa é dar do que receber. Pode dizer amém, igreja? Não tenha medo de investir em alguém. Quando alguém pedir um resto de comida de tardezinha, não dê o resto de comida para ele não. Se estiver na panela, pode dar da panela mesmo. Pode dar da panela. Quem dá recebe, meu filho. E quem age do jeito que esse samaritano agiu, guarda no céu uma bênção. Aquela hospedaria representa, sabe o que hoje? A igreja. A igreja é uma hospedaria. Sabe para quê? Para cuidar dos feridos que chegam. No final dessa história é assim: a igreja é a hospedaria. Repete. Mais uma vez: a igreja é a hospedaria. A igreja existe para receber os doentes. Nunca fique olhando distorcido para alguém quando pecar e entrar na igreja. Trate a ferida. Quem glorifica a Deus, trate a ferida. O hospedeiro, eu vou dizer aqui por conta própria, mas na unção do Espírito Santo, o hospedeiro é o pastor, é o chefe da hospedaria. Glorificado seja Deus. Trate das feridas, meu filho. Juntamente, pega os feridos. Você é o chefe, você é o hospedeiro da igreja. Juntamente com a igreja, hospede e cuide bem. Aleluia. Aí o samaritano dessa história, no final das contas, é Jesus Cristo. Quem tem a filosofia, o que é meu é teu, vou compartilhar, segue a Jesus Cristo, que na história aqui finaliza dizendo, em outras palavras, que Jesus é o homem chamado bom samaritano. Nesse sentido aqui é o bom samaritano, é a melhor ilustração. E ele deu um recado para a hospedaria e para o hospedeiro. Quem pode ficar de pé? Escute. No fechamento da mensagem, pastor Roberto, é assim, tudo aplica a nós, tudo da mensagem, mas no fechamento é o seguinte: o samaritano é Jesus Cristo. Eita glória! A hospedaria é a igreja, e o hospedeiro é o pastor. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo: o samaritano é Jesus, a hospedaria é a igreja, e o hospedeiro é o pastor. Tem uma promessa para o hospedeiro e para a hospedaria. O samaritano disse: guarde
cuide. Eu vou dar condição para você ficar cuidando. Mas se ficar devendo alguma coisa, o doente aí ficar devendo alguma coisa, se preocupe não, que quando eu voltar, eu pago. Aleluia! Que glorifica a Deus. Logo, logo Jesus vai voltar para recompensar a igreja. Quando Ele voltar, Ele vai recompensar a igreja caridosa, a igreja que cuidou, a igreja que hospedou. Quem levanta a mão e glorifica, quem levanta a mão e glorifica, quem levanta a mão e dá glória a Deus. Atenção, pastor Evandro, Deus te recompensará quando Jesus voltar, quando o bom samaritano voltar. Ele vai te recompensar pelas almas feridas que você cuidou. Atenção, igreja, hospedaria de Deus, quando o bom samaritano voltar, tem uma recompensa. Ele disse: quando eu voltar eu pago. Quem dá glória a Deus, quem dá glória a Deus, quem dá glória a Deus, quem dá glória, quem dá glória, quem dá glória, glorifica, glorifica, glorifica. Tem fogo, tem unção, tem fogo, tem unção, tem fogo, tem unção. Tem recompensa para ti, meu, minha querida, na volta dele e no teu trajeto de vida. Continue tendo esse coração, viu? Continue tendo tuas atitudes. Até quem não gosta de tu, tu não nega. Até eu te mostro nesse altar, filha minha, até quem não gosta de tu não tens negado. Por isso se prepare que eu dou vitória para ti. Tu sabes que não gosta bem de tu, mas tu não negas. Então tem vitória de Deus para a tua vida. Quem dá glória, quem dá glória, quem dá glória, quem dá glória, exalte, 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 exalte aquele que é fiel, aquele que é poderoso nas batalhas, aquele que é santo, que é justo, que é verdadeiro. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. Eu vou orar pela igreja para ela continuar sendo generosa. Todo doente que você encontrar, todo carente que você encontrar, toda pessoa carente que você encontrar, é uma oportunidade que Deus está te dando para cuidar de você, para te galardoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego em tuas mãos o pastor da igreja, o hospedeiro. Eu entrego em tuas mãos a igreja, a hospedaria, e que o teu samaritano Jesus Cristo volte para recompensar a tua igreja com o céu, com a glória. Eu quero agradecer pela oportunidade de chegar aqui nesse lugar, meu Pai, da tua casa, me reunir com o pastor Evandro, com o diácono José, com a diaconisa Zena, meu Deus, e essas pessoas maravilhosas, entre tantos aqui, acompanhados do pastor Roberto, do diácono José, que vieram para juntos nos alegrarmos diante de ti. Pai, transforme nossa vida, que a igreja possa sarar a terra ferida, possa se aproximar do doente, possa se aproximar do enfermo, possa se aproximar do carente, que a igreja saiba visitar, que a igreja saiba dar atenção, dentro das nossas limitações, é claro, mas que possamos fazer aquilo que podemos, possamos seguir a filosofia: o que é meu é teu, eu vou compartilhar, em nome de Jesus. E eu quero finalizar esse culto, aliás, minha mensagem, Senhor, com a igreja fazendo um pacto de fé. Coloca a tua mão aqui com a minha em voz alta, repita comigo: Senhor, repreenda a soberba da minha sociedade e me ajude a ser parecido com o bom samaritano. O que for meu, o que o Senhor me der, que eu compartilhe com o meu semelhante, em teu nome. E todos respondam com uma linda salva de palmas. Mais forte, igreja. Quem sabe da glória a Deus e aplaudir ao mesmo tempo.
que é sabe da glória a Deus e aplaudir. Aplaudir e dar glória. Aplaudir e dar glória. Aplaudir e dar glória.